Oi, gente. Me chamo Suzane, sou do IG Suzy Mãe e eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre uma história que faz parte da minha vida, mas que muitas de vocês que me seguem ainda não conhecem. Eu sou mãe de Bernardo e também de Anne Beatriz. Sim, eu tenho uma filha de 12 anos, que fará 12 anos dia 13 de novembro. E faz 6 anos que eu não vejo minha filha. Meu único contato com Anne há 6 anos é simplesmente através de videochamadas. Bom, o motivo de eu vir falar com vocês sobre essa história é porque o maior motivo de eu estar hoje no Instagram abertamente falando sobre a minha rotina, falando sobre maternidade, é justamente uma forma de alcançar lugares e alcançar pessoas que possam me ajudar. O intuito principal do meu IG, na verdade, no início foi compartilhar a minha rotina materna com o Bernardo. Só que quem é mãe sabe, não dá pra você ser mãe de um sendo mãe de dois. É muito complicado lidar com algumas oportunidades que eu tenho para falar de Anne e que eu não posso, que eu me privo. É muito difícil eu querer falar da minha experiência como mãe de Anne e não conseguir expor por muitas coisas que acontecem em off. Mas hoje eu resolvi falar para vocês sobre essa história. Acompanhe até o final do vídeo e se vocês puderem me ajudar no final do vídeo, eu peço também uma ajuda. Muito obrigada! Bom, gente, me chamo Suzane, eu tenho 2 filhos, Anne Beatriz, que fará 12 anos, e Bernardo, que fará 2 anos, a diferença de 10 anos aí de um para o outro. Anne foi fruto de um casamento no qual eu casei aos 17 anos. É uma história que não vem ao caso porque já envolve outra pessoa, mas existe um motivo pelo qual eu casei, existe toda uma história por trás disso, mas eu vim falar aqui unicamente de Anne. Anne nasceu em 2008 na cidade de Londrina, no Paraná. Eu tive uma complicação no pós-parto, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela nasceu bem gordinha, 4,1 kg. Nasceu de parto cesárea e nasceu com 41 semanas. Anne nasceu na maternidade Lucila Balalai, lá em Londrina, fui muito bem assistida. Após tê-la, eu tive essas complicações, então eu voltei para minha cidade aqui, para Feira de Santana. Na verdade, minha cidade é Aracaju, mas meus pais moram aqui, então eu considero Feira como minha cidade. Eu voltei para cá para ficar sob os cuidados da minha mãe e continuei minha vida aqui. Após alguns anos, alguns meses, eu fui embora para o Peru e a Anne foi comigo e com o pai dela. Nós fomos tentar a vida lá e eu morei no Peru por alguns anos. E foi uma experiência muito bacana porque eu conheci outro país, eu gostei muito de ter conhecido outro país e um país tão bonito culturalmente. Conheci pessoas assim magníficas que estão na minha vida até hoje. Mas não deu certo o relacionamento, pois não havia sentimento da minha parte. Enfim, não deu certo e eu quis voltar atrás. Eu me senti numa idade já madura, já me sentia bem para realmente decidir e manter a minha decisão de terminar. Enfim, eu voltei para o Brasil com Anne e aqui nós moramos sozinhas por 2 anos, ou seja, no total Anne morou comigo durante 5 anos. Muito apegada, muito obediente, muito linda, tivemos momentos muito bons. Aqui no Brasil, logo que eu cheguei, passou um mês eu fui morar sozinha. Morávamos eu e Anne. Nós morávamos numa kitnet, bem pequenininha, mas ali nós tivemos bons momentos. Conhecemos pessoas maravilhosas. Anne era amada por todo mundo. Onde nós íamos, Anne era querida. Não tinha uma pessoa que não falasse: nossa, sua filha é muito linda, sua filha é magnífica. Minha mãe até fala que Anne é um anjo, porque Anne fazia até pessoas de coração duro sorrirem. Anne alegrava muita gente. Se alegrava muita gente, imagine como ela me alegrava. Nós passamos muitos momentos bons, mas também passamos muitas dificuldades. Eu fui trabalhar na Tel, quem aqui de Feira conhece. E, enfim,
Mas para não contar assim detalhadamente tudo, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, passamos muitas coisas lindas em 2 anos sozinhas. O pai dela já morava no Canadá, mantinha o contato, eu sempre fiz questão de mostrar foto, falar que o papai dela morava no Canadá e nunca o privei. Eu me privei, apesar de ter curtido minha vida, né, no período que eu vivi com a Anne, eu me prendia muito à questão de agora eu sou mãe, eu não posso curtir, porque senão as pessoas vão me julgar. E mesmo me deixando levar por esse pensamento, eu fui muito julgada. E inclusive pelo pai dela. Eu tentei namorar, mas não deu certo porque eu tinha medo que meu namorado frequentasse a minha casa por conta da minha filha. E aí ele não conseguiu, ele falou que não dava certo, ele queria namorar direito, ele usou esses termos, eu queria namorar de verdade, mas a gente não consegue, porque você não deixa eu frequentar a sua casa e assim não dá. E nós terminamos e fomos vivendo. Eu conheci muita gente bacana. Nesse período eu conheci Mona Lisa, que é minha amiga hoje, e ela me ajudou muito com a Anne, muito. Minha mãe também me ajudou muito, minha irmã me ajudou muito, meu pai me ajudou muito, todo mundo me ajudou muito, minha família. Teve um período que eu não tinha condições de contratar uma pessoa para ficar com a Anne e meu pai a levou para Sergipe para ficar com minha tia. E foi muito difícil, eu faltei o trabalho, não consegui trabalhar, de saudade, mas superamos. Eu lembro que eu sempre passava na Americanas e tinha uns DVDs da Barbie que custavam R$10,99. E eu sempre fazia questão de comprar um e levar pra casa pra nós assistirmos juntas. E ela amava, ela dizia, mamãe, vamos assistir Barbie. E aquilo era fantástico. E foram passando os anos, né? E aí eu decidi mudar de vida. Uma amiga minha, que hoje nós não temos mais contato, mas que foi uma pessoa muito importante na minha vida naquela época. Ela me dizia, vamos, se arrume, a gente vai sair. Você é nova, tem que viver. Ela conseguiu um trabalho melhor pra mim. E eu conversei muito com minha mãe, eu falei assim, mãe, eu acho que eu vou alugar um apartamento. E minha mãe falou, menina, a gente consegue, você consegue. E eu falei assim, eu preciso morar num lugar melhor com a Anne e tal. E assim eu fiz, eu aluguei um apartamento no mesmo condomínio que meus pais moravam. A Anne ficou muito feliz, ela tinha o próprio quartinho dela que não deu tempo pra arrumar, porque as condições eram poucas, mas que ela guardava os brinquedinhos dela. Era muito fantástico. Eu vou passar aqui umas fotinhas dela no período que ela foi pra escola, no período que ela morava comigo, pra vocês conhecerem um pouquinho de Anne. E fomos vivendo. Um certo dia, eu tava comprando sorvete pra nós duas, eu tava de folga. E aí eu falei com ela, mamãe, vamos comprar sorvete? E ela sim, ela era muito divertida, o meu dia então tava muito... Eu lembro de uma oração que a Anne fez pra mim, na verdade um pedido. Nós estávamos caminhando no condomínio e ela fez assim, mamãe, você tá triste? Eu falei, não, mamãe não tá triste. Aí ela falou, você tá triste? Eu acho que mamãe quer um namorado. Eu vou orar pra papai do céu dar um namorado pra mamãe, tá bom? E pra Anne também, mas Anne só quando a Anne tiver mocinha, né, mamãe? Eu, assim, meu dia ficava lindo, alegre, porque eu ficava, meu Deus, essa menina é muito anjo. Ela me fazia muito bem. E um belo dia nós estávamos comprando sorvete e minha mãe chegou. Anne, eu fiquei assustada, como que minha mãe sabe que nós estamos aqui? E minha mãe falou, seu pai tá aqui. Confesso que eu gelei. Não esperava, não estava sabendo. Ele já estava casado. E eu não imaginei que ele viria de surpresa. Mas ele veio. Passeou muito com a Anne, fomos ao shopping, fez todas as vontades, comprou sapato, da mini, sandalinha, melissas e fazendo todas as vontades. A Anne ficava muito feliz, a Anne ficou muito feliz. E um belo dia ele me propôs. Suzy, queria te oferecer $24.000 para você deixar a Anne estudar no Canadá. E eu chorei muito naquele momento, me desestabilizou muito. E eu comecei a gritar e brigar, e aí ele me consolou, falou, não, me perdoe, eu não quero te ver assim, não fique triste. Nós esquecemos. Aí, passado alguns dias, ele disse que iria acionar a justiça para requerer a guarda de Anne. E colocou pessoas para me amedrontar e conversar comigo, dizer que ele tinha direito. E a troca era
Ou a Anne morava 6 meses comigo e 6 meses com ele, ou a Anne passava as férias com ele. E aí eu conversei com minha mãe sempre foi assim, pra mim, a pessoa que eu acho que é a voz de Deus na Terra. Eu pergunto minha mãe e o que ela diz pra mim ali já fica mais tranquilo. E eu perguntei, mãe, fulano disse que quer que a Anne vá pra lá nas férias. Aí mãe, menina, deixa, pelo menos são 3 meses de férias, vai ser bom pra ela. E nós decidimos. Eu fiquei com muito medo dele acionar a justiça e ele ter que levar ele por 6 meses e ela ficar com o estudo cortado. Isso seria muito difícil. Então eu nunca quis privá-lo de ter o contato com a Anne. Afinal ele é o pai. Então nós decidimos que ele iria levá-la por 3 meses. E eu tenho aqui a certidão dela e a autorização de viagem, válida até 7 de fevereiro de 2014. Ela viajou em novembro de 2013. Fomos na Polícia Federal, é um lugar que faz esse tipo de autorização, que fica em frente à FTC aqui em Feira, não sei se ainda funciona lá. Fomos no cartório reconhecer firma e tudo mais. E o combinado era que a Anne iria para a Disney com eles, a passeio, durante 3 meses e retornaria após os 3 meses. Eu ainda fiquei um pouco triste, resistente, porque 1º de fevereiro é meu aniversário. Eu falei, a Anne vai chegar 6 dias depois do meu aniversário e a gente vai fazer outra festinha, porque ela tem que estar no meu aniversário. Fizemos essa última festinha aqui pra ela, que ela fez aniversário dia 13 de novembro de 2013, 5 aninhos. E fomos nós, eu, meu pai e minha prima Vitória, que estava aqui no dia, a levamos ao aeroporto. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque eu confiei a alguém que eu não deveria. Em 7 de fevereiro de 2014, eu perdi o contato com o pai de Anne e só fomos retomá-lo em maio, onde ele me disse que não poderia vir porque a Copa do Mundo iria acontecer e estavam todas as passagens muito caras e ele teve que matricular a Anne e as férias só seriam em setembro, que se eu aguardaria. Eu falei, tudo bem, por Anne, eu aguardo. Foram passando os anos, fiquei muito tempo sem contato, privada mesmo de contato e com muito medo. Tive síndrome do pânico, ansiedade, depressão, mas aguentei tudo aquilo sozinha, com medo de ser julgada, com medo de ser apontada como culpada, com medo de me acharem vitimista, sendo que eu tinha todos os motivos do mundo. Mas eu sempre tive um problema muito grande, que é querer agradar as pessoas e não querer fazer nada que as pessoas possam me julgar. E nessa história também foi assim. Então eu me privei muito dos meus sentimentos. E por muito tempo eu fiquei ouvindo nossa música sozinha, chorando no meu apartamento, lembrando de Anne. E até hoje eu guardo tudo dela. A mochilinha que eu comprei, os sapatinhos, as sandalinhas, o lápis de cor, a agenda, os desenhos, alguns brinquedos. E na espera, na expectativa que ela fosse retornar. Entrei em contato com a Polícia Federal, entrei em contato com advogados, entrei em contato com o pessoal da ACAF, entrei em contato com muita gente, mas todo mundo sempre falou. O último advogado que eu entrei em contato, ele disse, é possível que você tenha sua filha de volta, mas vai demorar muito. Nós vamos ajuizar uma ação e ele vai receber a intimação por carta rogatória. E ainda eu lembro que o advogado falou, é de rogar mesmo, porque demora. Ou você terá que contratar um advogado lá, que trabalha na Embaixada do Brasil no Canadá, para intervir nessa situação. Tudo isso soava como algo muito, muito difícil na minha cabeça. E eu sem condições. Ou então você vai pro Canadá, Suzy, compra uma passagem e vai. Tudo isso era muito difícil pra mim. É muito difícil. Eu não tenho visto. E foi se tornando mais difícil, mas eu tinha que fazer a minha vida aqui. Afinal eu precisava pagar minhas contas, afinal eu precisava trabalhar, precisava seguir minha vida. Eu era nova.
E eu precisava seguir, não podia parar, porque se Anne chegasse, eu tinha que ter um lugar para ela. E eu fui vivendo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar na TIM, na loja própria ali do Shopping Boulevard. E eu pedi muito a Deus para trabalhar lá. Mas eu lembro que um dos primeiros atendimentos que eu fiz foi para uma moça, e ela estava com a filhinha dela, e eu chorei muito. Eu tive que pedir pausa, pedir licença para respirar, tomar uma água, porque eu não aguentava. Eu via as mães passeando com suas filhas, eu ainda não estava bem. E foi se tornando muito difícil, cada dia mais difícil. E o pai dela me privou de trazê-la. E ele sempre disse, ela vai ficar aqui, aí é perigoso, você não tem condições. Sempre fez de tudo para me machucar. E hoje eu não tenho mais medo de expor. Ele sempre fez de tudo para me machucar. Sempre mandando documentos, alegando coisas inacreditáveis, alegando que a esposa dele iria adotá-la, alegando que Anne iria se tornar cidadã canadense e aí ela não iria retornar mais, alegando que Anne não queria me ver, alegando que Anne não queria vir mais ao Brasil porque tinha traumas de coisas assim que nunca existiram. E eu sempre ouvi e me mantinha forte, eu tentava, mas depois eu desabava. E eu sempre na esperança de tê-la comigo. Eu até cheguei a propor que ela continuasse morando lá com ele, mas que ele trouxesse as 2 férias dela por ano. Ela tem 2 férias. Que ele a trouxesse. Eu arcava com os custos. Mas ele sempre dizia, não, eu tenho medo que você não mande de volta. E sempre nessa esperança. Nós vamos final de ano. Anne está pedindo a mãe delas, porque ele fez ela chamar a esposa dele de mãe. Anne está pedindo a mãe dela para ir, nós estamos orando, eu e minha esposa estamos orando. Sim, ele é cristão. Diz que é. E sempre eu me sujeitando a tudo isso. Por medo, por fraqueza, por não me achar merecedora de ter minha filha de volta, porque eu não me sentia forte para lutar o suficiente. E muita gente sempre chegava para mim e dizia, se fosse eu, minha filha já estava comigo. E eu dizia, nossa, eu sou uma péssima mãe. E o tempo foi passando, a saudade está aqui dentro. Eu conheci Thiago. Logo, rapidamente, nós nos gostamos muito e aconteceu a gravidez, não foi planejada, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz. Mas ao mesmo tempo, eu queria minha filha aqui comigo. E nós fizemos nossa família, Bernardo nasceu, é incrível, uma criança incrível. É o meu menininho. E eu sonho que um dia ele conheça a irmã dele pessoalmente, porque ela é um anjo. Ela é um doce de menina e ela vai amar conhecer o irmão dela pessoalmente. Sempre eles se falam por vídeo, mas ela só fala inglês. Ela não fala mais português. E é muito difícil a comunicação. E eu tenho muitas mensagens do pai dela falando, você não liga pra Anne, como é que você quer ter sua filha? E mesmo eu explicando os meus motivos, ele nunca entende. E os meus motivos são, dói. Dói você tentar falar com sua filha de uma forma mais íntima, como nas suas lembranças, e não conseguir porque eu não falo inglês. Dói toda vez que eu precisar falar com minha filha, ele estar do lado, ouvindo e filtrando o que vai passar pra ela. Dói muito, só quem é mãe sabe. Então, eu não ligo pra Anne todos os dias. Eu não ligo pra Anne toda semana. Hoje eu gostaria de ligar, mas eu lembro que ele não vai deixar eu falar porque eu estou emocionada. Ele não vai deixar eu falar porque a Anne vai ficar triste me vendo assim. Ele não quer que ela demonstre que se importa comigo. Então, dói muito eu estar sujeita às regras de uma outra pessoa. E eu lembro de uma frase que ele me disse,
que foi: você lembra como eu sofri quando você me largou? É isso que você tá sentindo agora, nesse momento, que Anne não está com você. E aí eu percebi que realmente era uma ferida, mas o meu maior sonho é poder abraçar minha filha de novo. O meu maior sonho é poder abraçar, sentir o cheiro, tocar os cabelos da minha filha. E eu queria te pedir que, se você estiver assistindo esse vídeo, sendo mãe ou não, se colocando ou não no meu lugar, que você me ajudasse a compartilhar. A internet hoje nos proporciona muitas coisas. E muita gente me incentivou a gravar esse vídeo, muita gente que eu não tenho nem como mencionar aqui. Mas eu sempre tive medo de ser julgada. Mas eu acredito muito na força de uma mãe. Acredito muito no sentimento e na empatia das mães. Então eu queria te pedir que, se você puder compartilhar esse vídeo no seu perfil, me ajudar a que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, para que chegue até pessoas que possam me ajudar. Eu agradeço muito se você puder fazer isso por mim. Obrigada.